Deixe-me dizer algo que pode doer um pouco. As mulheres não se apaixonam pelo homem que as persegue mais. Elas se apaixonam pelo homem que as faz correr atrás dele. Veja bem, em algum momento da vida, muitos homens aprenderam que a persistência é a chave para o coração de uma mulher. Continue mandando mensagens para ela, diziam. Mostre o quanto você se importa. Mas aqui está a verdade. Em 2025, perseguir não faz você parecer dedicado. Faz você parecer descartável. Quando um homem para de perseguir, algo poderoso acontece. A dinâmica se inverte. De repente, ela não é o prêmio. Você é. Porque quando você recua, você a força a se perguntar: espere, por que ele não está mais tentando? Será que perdi o interesse dele? Essa pergunta por si só cria a faísca que a maioria dos homens tenta comprar, implorar ou mandar mensagens para despertar. E sejamos sinceros, os homens que param de perseguir não fazem isso por orgulho ou amargura. Eles fazem isso porque finalmente entendem o seu valor. Você não está mais tentando provar seu valor, você está deixando seu valor falar por si só. Neste vídeo, vou explicar exatamente o que acontece, emocionalmente, mentalmente e até psicologicamente, quando os homens param de correr atrás. Você verá como isso muda a atração dela, o respeito e até mesmo como ela começa a te ver como aquele que ela não quer perder. Então relaxe, porque depois disso você nunca mais verá a conquista da mesma maneira. 1. A mudança de poder. Começa. Quando um homem para de correr atrás, algo sutil, mas poderoso, começa a acontecer. O equilíbrio de energia entre ele e a mulher começa a mudar. Pela primeira vez, ela sente o que ele costumava sentir. A pressão constante para impressionar, provar, agradar, tudo isso desaparece do seu lado e silenciosamente passa para o dela. Veja bem, quando você corre atrás, você está enviando uma mensagem. Você tem mais valor do que eu. Você pode não dizer isso em voz alta, mas cada mensagem extra, cada ligação não atendida, cada vez que você tenta convencê-la a escolher você, você está ensinando a ela que ela é o prêmio e você é o pretendente. Mas no momento em que você para de correr atrás, você para de alimentar essa dinâmica, você recupera o seu valor e isso muda tudo. Porque agora ela começa a sentir algo novo, incerteza. E a incerteza é um dos gatilhos emocionais mais poderosos na atração. Quando ela não sabe mais exatamente qual é a sua posição em relação a você, a mente dela começa a trabalhar em ritmo acelerado. Ela começa a se perguntar: eu fiz algo errado? Ele já seguiu em frente? Quem está dando atenção a ele agora? De repente, a mulher que costumava controlar o ritmo começa a reagir ao seu silêncio. Não se trata de manipulação. Trata-se de energia. Você não está mais investindo a sua em alguém que não está correspondendo. Você está retendo a sua energia, protegendo-a e, ao fazer isso, está comunicando confiança. E a confiança é magnética. Havia um homem que costumava mandar mensagens para uma mulher todas as manhãs durante meses. Ela gostava da atenção, mas nunca arranjava tempo para vê-lo. Um dia, ele parou, sem mensagens, sem ligações, sem bom dia. Em poucos dias, ela mandou mensagem primeiro. Em uma semana, perguntou se ele estava saindo com outra pessoa. Em um mês, era ela quem estava correndo atrás. Essa é a inversão de poder. Não é barulhenta, não é agressiva, é silenciosa, calma e incrivelmente eficaz. Quando os homens param de correr atrás, eles não perdem as mulheres, eles perdem a fraqueza. E é aí que tudo começa a mudar. 2. Ela começa a se perguntar o que mudou. Quando você para de correr atrás, a confusão se torna sua nova companheira. A mulher que antes sabia exatamente o quanto você a queria, de repente, se vê em território desconhecido, e esse mistério começa a mexer com suas emoções. Ela começa a repassar conversas na cabeça, analisando demais pequenos detalhes, tentando identificar o momento exato em que sua energia mudou. A questão é, as mulheres percebem tudo, até a menor mudança no seu tom de voz, no seu ritmo, na sua atenção. Ela sente instantaneamente. Quando um homem que antes a colocava no centro do seu mundo de repente fica quieto, calmo e distante, isso perturba sua sensação de controle. Ela pode não admitir, mas começará a pensar: por que ele parou? Será que eu o pressionei demais? Será que ele encontrou alguém melhor? Essas perguntas criam curiosidade, e a curiosidade muitas vezes leva à atração. No mundo dos encontros de hoje, a atenção é moeda corrente, e quando você tira a sua, o valor dela dispara. A mulher que antes considerava sua constância como garantida, agora começa a perceber o quão rara ela realmente era.
Porque a verdade é a seguinte: a maioria dos homens nunca para de correr atrás. Eles se agarram, eles dão demais, eles continuam provando. Mas quando você se torna a exceção, você se destaca. Você se torna diferente. E em relacionamentos, diferente é o que fica na memória. A mudança também a força a olhar para si mesma. Talvez ela perceba que era exigente demais. Talvez ela comece a questionar por que não retribuiu antes. E essa autorreflexão pode despertar algo mais profundo: respeito. Porque quando você se afasta com maturidade, não com raiva ou mesquinhez, você está demonstrando disciplina emocional. E isso é algo que a maioria das mulheres acha irresistível. Havia um cara que sempre elogiava uma mulher de quem gostava. Ele curtia todas as postagens dela, respondia a todos os stories e estava sempre de olho nela. Ela gostava da atenção, mas isso não a fazia desejá-lo. Uma semana, ele simplesmente parou. Sem curtidas, sem comentários, sem mensagens. Dias depois, ela mandou uma mensagem direta para ele dizendo: "Você está quieto ultimamente." Foi aí que ele percebeu. A curiosidade dela era um sinal. Ela notou a ausência mais do que jamais notou o esforço dele. Quando um homem para de correr atrás, ele não perde o interesse dela, ele o reacende, porque agora ela está se perguntando o que mudou e, mais importante, o que perdeu. É aí que a perseguição dela começa silenciosamente. 3. A atração reacende sem esforço. Há algo fascinante que acontece quando um homem para de correr atrás. A atração volta à vida silenciosamente. A mesma mulher que parecia distante ou desinteressada começa a olhar para você de forma diferente. Não porque você fez algo novo, mas porque finalmente parou de se esforçar demais. Veja bem, a atração não se constrói com pressão ou persistência. Ela cresce no espaço, no mistério e no equilíbrio emocional. Quando você a estava perseguindo, ela podia prever cada movimento seu. Ela sabia quando você mandaria mensagem, como reagiria e que não importa o que ela fizesse, você ainda estaria lá. Não há emoção nisso. As pessoas anseiam pelo desconhecido, aquela ponta de incerteza que as faz sentir algo novamente. Quando você para de correr atrás, cria essa vantagem naturalmente. Seu silêncio se torna mais eloquente do que suas palavras. Sua ausência começa a dizer muito. De repente, você se torna imprevisível, e a imprevisibilidade é atraente porque parece real. Isso a lembra de que você não está sob o controle dela. Você está vivendo sua própria vida, com ou sem ela. Os homens muitas vezes subestimam o quão poderosa a indiferença parece quando é genuína. Quando você não está agindo por raiva ou tentando deixá-la com ciúmes, quando você está simplesmente focado em si mesmo, ela sente a mudança. Você não a vê mais como se ela fosse a fonte da sua felicidade. Você está calmo, centrado, presente. Essa é a energia de um homem que conhece o seu valor e é magnética. E você notará pequenas mudanças. Ela pode rir um pouco mais quando você está por perto. Ela pode mandar mensagens de forma mais casual, tentando se reconectar. Ou ela começará a demonstrar interesse em coisas que importam para você. Não porque ela se tornou outra pessoa de repente, mas porque sua energia a fez lembrar o que a atraiu no início. Homens, vocês provavelmente já viram isso acontecer antes. No momento em que pararam de se importar tanto, as coisas começaram a mudar. Vocês começaram a se concentrar em seus objetivos, na sua paz, na sua rotina, e de repente, as mesmas pessoas que os ignoravam começaram a notá-los novamente. Isso não é coincidência, é a atração voltando ao equilíbrio. Quando você para de correr atrás, não precisa se esforçar para chamar a atenção. Você se torna a atenção, porque nada atrai uma mulher como um homem que está genuinamente satisfeito sem ela, mas ainda capaz de se conectar profundamente quando ela se aproxima. É aí que a atração deixa de ser forçada e começa a parecer real novamente. 4. O respeito substitui a resistência. Quando um homem para de correr atrás, algo mais profundo do que a atração começa a criar raízes: o respeito. E, na verdade, o respeito é o que muitos homens perdem no momento em que começam a correr atrás demais. Porque eis o que a maioria não percebe. Você não pode ser verdadeiramente respeitado por alguém que sente que tem controle total sobre você. Quando você estava sempre disponível, sempre entrando em contato, sempre tentando fazer as coisas acontecerem, ela podia até gostar da atenção, mas não a valorizava. Ela via seu esforço como previsível, seguro e, em alguns casos, até desesperado. Mas quando você se afasta, quando para de atender a cada ligação, mensagem ou indireta, ela se depara repentinamente com uma versão sua que não pode controlar. É aí que o respeito começa a crescer.
O respeito nasce dos limites, e quando você para de correr atrás, está estabelecendo um dos limites mais poderosos de todos. Seu tempo e energia não são mais gratuitos. Você não está mais dando acesso às suas emoções a alguém que não as merece. E acredite em mim, as mulheres percebem esse tipo de mudança instantaneamente. Isso mostra a ela que você não está mais buscando aprovação, você está se valorizando. Você provavelmente se identifica com isso. Quando alguém lhe dá muito, muito cedo, você naturalmente para de valorizar. Mas quando alguém faz você se esforçar para obter a atenção ou a presença dessa pessoa, isso parece significativo. É da natureza humana. A mesma regra se aplica aos relacionamentos. Quando você se afasta e se concentra na sua paz interior, você está enviando uma mensagem silenciosa que diz: eu me respeito e espero o mesmo de você. Essa mudança altera a forma como ela fala com você, como se comporta perto de você e até mesmo como ela o vê. Em vez de tentar testá-lo, ela começa a considerar seus sentimentos. Em vez de ignorar suas opiniões, ela começa a ouvir, porque agora sua aprovação realmente importa. Não é mais garantida. Quando o respeito entra em cena, toda a dinâmica se transforma. As conversas se tornam mais equilibradas. O tom de voz dela fica mais suave. E, de repente, ela não está reagindo por dominância ou conforto. Ela está respondendo por admiração. Homens, quando vocês entenderem isso, nunca mais vão correr atrás. Porque o respeito não se conquista com esforço. Conquista-se com autocontrole. Quando você para de correr atrás, você para de tentar provar seu valor, e é exatamente aí que ela começa a ver o homem que você realmente é. 5. O efeito da confiança silenciosa. Quando um homem para de correr atrás, ele desbloqueia algo que a maioria dos homens nunca descobre: o poder da confiança silenciosa. Não é barulhenta, não é ostentosa e definitivamente não se trata de fingir que não se importa. Trata-se daquela energia calma e centrada que diz: para mim, tanto faz. E essa confiança silenciosa fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Veja bem, a maioria dos homens tenta provar seu valor através do esforço, comunicação constante, reafirmação ou busca por validação. Mas a verdadeira confiança não precisa provar nada. Ela não implora, não corre atrás e não se apresenta. Ela simplesmente existe. E quando você se porta com esse tipo de energia, as pessoas, especialmente as mulheres, podem senti-la imediatamente. Pense nisso. Quando você não está ansioso se ela vai responder às suas mensagens, não está desesperado para ser escolhido, não mede seu valor pela reação dela, toda a sua energia muda. Você começa a andar diferente, fala com mais compostura, faz contato visual sem hesitar. Você não está mais buscando validação, você a emana. Isso é confiança silenciosa, e as mulheres são atraídas por isso porque representa segurança. É a energia de um homem que tem controle de si mesmo, de suas emoções, de sua atenção e de sua paz. Você não é mais guiado por impulsos, você é guiado por clareza. Você sabe o que tem a oferecer e não tem medo de ir embora se não for valorizado. Isso não é arrogância, é amor próprio. Você provavelmente já vivenciou momentos assim antes, quando estava tão focado em sua vida, seu trabalho ou seus objetivos, que a atenção dos outros parecia apenas um ruído de fundo. Ironicamente, é justamente nesses momentos que as pessoas parecem notar você mais. Não é porque você estava fazendo mais, é porque sua energia mudou da busca para a posse. A confiança silenciosa não precisa correr atrás, porque naturalmente atrai. É constante, sólida e rara. E é por isso que se destaca em um mundo cheio de ruído e carência. Quando você para de correr atrás, para de anunciar seu valor para pessoas que não o valorizam. Você simplesmente o vive. E essa é a beleza disso. Quando seu silêncio transmite confiança, ele não cria distância, cria desejo. Porque nada faz uma mulher olhar 2 vezes mais para um homem que não precisa ser notado para saber que é importante. 6. Outras mulheres também começam a te notar. Eis o curioso sobre a vida. Quando você para de correr atrás de uma mulher, outras de repente começam a prestar atenção. E não é mágica, é energia. No momento em que você para de concentrar sua atenção em uma única direção, você começa a irradiar confiança, paz e foco. E é exatamente isso que atrai as pessoas. Mas sejamos honestos, muitos homens não percebem isso porque estão ocupados demais, buscando a validação de uma mulher que nem sabe o que quer. Eles ignoram todas as outras, se perdem no processo e chamam isso de ser leal. Não, isso não é lealdade. Isso é obsessão disfarçada de devoção. A verdadeira lealdade começa com a lealdade a si mesmo.
Quando você finalmente para de correr atrás, sua energia muda. Você começa a se mover de forma diferente, mais calmo, mais preciso, mais intencional. Você para de mandar mensagens primeiro o tempo todo. Você não está implorando por atenção e não está desesperado pela aprovação de ninguém. É aí que o mundo, e não apenas uma mulher, começa a notar. De repente, outras mulheres veem o que ela não conseguia. Um homem que está no controle, focado e não guiado pela emoção. E aqui está o alerta. A maioria dos homens subestima o poder dessa mudança. As mulheres conseguem sentir a confiança de um homem antes mesmo que ele fale. Quando você está carente, elas sentem. Quando você está com os pés no chão, elas também sentem. E adivinhe qual delas as atrai? O homem que não está tentando chamar a atenção. Não se trata de joguinhos ou de tentar deixar alguém com ciúmes. Trata-se de perceber que sua atenção tem valor. Quando você para de distribuí-la facilmente, o mundo a trata de forma diferente. Você começa a atrair mulheres que são atraídas pela sua força, não pela sua fraqueza. Então, homens, acordem. Parem de gastar sua energia provando seu valor para pessoas que nem sequer enxergam o seu valor. Porque enquanto você está ocupado correndo atrás de uma mulher que não está interessada, outras 5 podem estar admirando silenciosamente o homem que você poderia ser, se ao menos parasse de correr atrás de validação. Quando você para de correr atrás, você se torna o homem que tem opções. Não porque está brincando, mas porque sua energia inspira respeito. Outras mulheres começam a te notar, não porque você mudou quem você é, mas porque finalmente começou a se valorizar o suficiente para parar de implorar por um amor que deveria ter sido recíproco desde o início. 7. Ela percebe que não está mais no controle. Quando você para de correr atrás, uma das maiores mudanças acontece. Ela percebe que não está mais no controle. O poder que ela antes detinha sobre suas emoções, sua atenção, seu tempo e até mesmo seu humor desaparece repentinamente. E acredite, essa constatação impacta mais do que a maioria dos homens imagina. Veja bem, quando você estava correndo atrás, ela sabia exatamente como te manipular. Uma mensagem atrasada, um pouco de silêncio ou uma provocação sutil, e você vinha correndo. Você a tornou o centro do seu mundo emocional e, sem nem perceber, entregou a ela todo o controle. Mas, no momento em que você para de correr atrás, o jogo muda. Ela não consegue mais prever seus movimentos. As palavras dela não te afetam. O silêncio dela não te abala. Você quebrou o ciclo, e é aí que ela começa a entrar em pânico por dentro. Agora, sejamos sinceros por um segundo. Muitos homens abdicam do seu poder sem perceber. Você se apaixona por um rosto bonito, se apega emocionalmente rápido demais e, antes que perceba, está moldando sua vida em torno de alguém que nem sequer mereceu esse nível de acesso. Isso não é amor, é dependência emocional, e a dependência mata a atração. Você precisa acordar para esta verdade. As mulheres respeitam homens que têm disciplina emocional. Quando ela percebe que não consegue te influenciar facilmente, que a atenção ou o afastamento dela não controlam seu comportamento, ela começa a te ver de forma diferente. É aí que a curiosidade se transforma em respeito, e o respeito muitas vezes se transforma em desejo genuíno. Não se trata de se fazer de difícil. Trata-se de ser difícil de se livrar. Um homem que se controla não precisa controlar ninguém, e é isso que o torna poderoso. Quando você para de reagir a cada movimento dela, você a força a olhar para você com outros olhos. Você deixa de ser o cara previsível que está sempre disponível e começa a ser o homem que ela realmente precisa conquistar. Homens, parem de deixar que o comportamento das mulheres dite o seu valor. Vocês não são marionetes da atenção de ninguém. Quando vocês param de correr atrás e se mantêm firmes em quem vocês são, ela percebe algo muito importante. Ela não está mais no comando. Você está. E é aí que ela intensifica seus esforços ou desaparece silenciosamente. De qualquer forma, você ganha. 8. Você finalmente recupera o poder emocional. Quando um homem realmente para de correr atrás, o que ele ganha não é apenas paz, é poder emocional. É o controle tranquilo e inabalável sobre os próprios sentimentos que a maioria dos homens perde em algum lugar entre querer amor e se esforçar demais para conquistá-lo. E uma vez que você recupera esse poder, tudo sobre como você vivencia os relacionamentos muda. Por muito tempo, muitos homens foram condicionados a acreditar que amar significa se doar demais, estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, provar sua lealdade, constantemente tranquilizar e aceitar menos em troca. Mas isso não é amor. Isso é escravidão emocional. É dar a outra pessoa o controle total de como você se sente, pensa e age.
E quando você vive assim, você não está apaixonado, você está dependente. Quando você para de correr atrás, você corta esse cordão. Você para de reagir a cada pequena coisa que ela faz e começa a responder a partir de um lugar de força. Você para de precisar de validação constante porque você já a deu a si mesmo. Você para de implorar por paz na presença de outra pessoa porque aprendeu a encontrá-la na sua própria. Isso é maturidade emocional e é a base da confiança masculina. Homens, vocês precisam entender isto. Quem controla as próprias emoções, controla o relacionamento. Quando vocês estavam correndo atrás, eram constantemente influenciados pelas ações dela. Se ela era carinhosa, vocês se sentiam bem. Se ela era distante, vocês desmoronavam. Isso é instabilidade emocional e drena a sua energia. Mas quando vocês param de correr atrás, vocês invertem essa lógica. Vocês se tornam o estável, o calmo, o centrado. E nessa calma reside a força. E aqui está a verdade. As mulheres respeitam homens emocionalmente equilibrados. Uma mulher pode gostar de atenção, mas ela respeita o controle. Quando ela vê que você não desmorona sob pressão, que o silêncio dela não te abala e que a sua felicidade não depende da aprovação dela, ela vê um homem que realmente tem o controle de si mesmo. Isso é raro. Então acordem. Pare de entregar seu poder emocional em nome do amor. Pare de correr atrás do que não te corre atrás. Porque o dia em que você assumir o controle das suas emoções será o dia em que você se tornará intocável. Você deixará de se perder em relacionamentos e começará a atrair mulheres que combinam com a sua paz, em vez de drená-la. É aí que você finalmente vence. Não a mulher, mas a si mesmo. Deixe-me terminar com algo que a maioria das pessoas tem medo de dizer. Os homens não perdem as mulheres por se importarem pouco. Eles as perdem por se importarem demais, cedo demais. Essa é a verdadeira verdade que ninguém quer discutir. Porque quanto mais você corre atrás, mais você a convence de que ela está acima de você. E no momento em que você faz isso, a atração morre. Veja bem, a razão pela qual essa mensagem impacta é porque, no fundo, muitos homens sabem que é verdade. Você já sentiu isso antes. Você deu tudo, seu tempo, sua energia, seu foco, apenas para ser recebido com indiferença. E a parte dolorosa? Você pensou que fazer mais resolveria o problema, mas não resolveu. Isso só fez com que ela te valorizasse menos. É por isso que aprender a recuar não é sobre joguinhos, é sobre recuperar o equilíbrio. E aqui está o que eu quero que você absorva deste vídeo. Quando você para de correr atrás, você para de sangrar emocionalmente. Você para de investir demais em pessoas que não enxergam o seu valor. Você começa a agir a partir de um lugar de paz, não de pressão. Você se torna o tipo de homem que não precisa provar nada, porque a sua presença já fala por si só. Agora, quero ouvir de você. Você já parou de correr atrás e percebeu que tudo mudou de repente? Ou talvez você esteja passando por esse processo agora, aprendendo a se desapegar, a se concentrar novamente, a reconstruir o seu amor próprio. Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu leio todos e entrarei em contato pessoalmente com alguns de vocês para que possamos conversar mais a fundo sobre isso. E antes de ir embora, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no meu próximo vídeo vou explicar como fazer uma mulher correr atrás de você sem nem mesmo tentar. Acredite em mim, você não vai querer perder essa. Lembre-se, a busca termina quando você decide que seu valor não está em negociação.